dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de abordar a noção de primitiva de uma função. Vamos lá? Antes de mais nada, eu tenho que pedir que você faça o já famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like. Aproveita e faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utiliza a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas ou mesmo apresentando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que está precisando de uma força em cálculo. Além disso, vou pedir para que você clique no sininho, se inscreva e ative as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo desse vídeo é bem simples. Há um vídeo neste canal, o card deve estar aparecendo no alto da tela para você, no qual eu mostro uma relação muito peculiar entre funções que possuem a mesma derivada e, portanto, eu consigo classificá-las da mesma forma. É claro que isso está bem distante da ideia formalista de classes de equivalência, como quando está se estudando vetor, por exemplo, lá num curso de geometria analítica, mas esta ideia de que eu posso juntar as funções todas no mesmo conjunto é bastante conhecida quando nós estamos estudando o cálculo diferencial. Por exemplo, nós costumamos classificar as funções em funções diferenciáveis, funções contínuas, contínuas por parte, funções que são de primeiro grau, funções de segundo grau, funções exponenciais. E, de certa maneira, quando eu quero trabalhar com essas funções de maneira geral, eu apenas pego um representante desse conjunto. Por exemplo, quando eu quero trabalhar com uma função de primeiro grau, então eu pego uma função da forma ax mais b, porque aí eu sei que eu estou trabalhando com todas, embora eu esteja trabalhando com um representante de maneira genérica. O objetivo deste vídeo, então, é estabelecer mais uma classificação interessante e, consequentemente, definir uma operação baseada na ideia de funções que possuem a mesma derivada. Então, sem mais delongas, passemos ao nosso estudo. A definição que eu vou apresentar é bastante importante e é o cerne de uma coisa chamada integral. Mas a definição é a seguinte: imagine que eu tenha f, pequenininho, uma função definida no intervalo i. Uma primitiva desta função f é uma função f grande, também definida no mesmo intervalo, de maneira que a hora que eu derivo a f grande, eu encontro a f pequena. Para que essa ideia fique mais clara, vamos fazer um exemplo. Então veja, eu tenho f de x igual a 1/3 de x ao cubo. Esta função é uma primitiva de x quadrado. Por quê? A hora que eu derivo a f grande, isso é 1/3 de x ao cubo, linha. Perceba que isso vai ficar 1/3 vezes a derivada de x ao cubo, que é 3x ao quadrado. Corta esse 3 e, portanto, isso aqui é x quadrado apenas, que é a f pequena. Portanto, a f grande é uma primitiva da f pequena. Um segundo exemplo. Para toda constante real k, f de x igual a 2x mais k é uma primitiva da função constante igual a 2. Perceba que, neste caso, quando eu estou derivando a f grande, isso é a derivada de 2x mais k. Aqui a derivada de 2x dá 2, a derivada de k é 0 porque é uma constante, e isso é a função f pequena. Portanto, 2x mais k é uma primitiva da função 2. E perceba que quando eu estou usando 2x mais k, eu tenho um conjunto de funções que servem como primitiva para a função 2. Aí eu estou considerando 2x mais 1, 2x mais 2, 2x mais 3, 2x menos 1, 2x. Ou seja, eu tenho um conjunto infinito de funções que podem servir como primitiva da mesma função constante. Então, observando essa ideia, se eu tenho uma primitiva para uma função f, então esta f somada com qualquer constante também é uma primitiva e, portanto, eu posso estabelecer um conjunto de primitivas para uma função dada. Uma forma de estabelecer que eu estou trabalhando com
um representante apenas desse conjunto, um representante genérico, é utilizando esta notação. Então, esta notação aqui vai representar a família de todas as primitivas da função f pequeno. Ou seja, quando eu utilizo essa notação, na realidade eu estou considerando uma primitiva da função f pequena mais uma constante real. Nesta notação, a função f se denomina integrando. E com essa notação, primitiva é o que eu vou chamar também de integral indefinida. Ou seja, uma primitiva é uma integral, e preste bem atenção a este nome, porque ele é muito importante, é uma integral indefinida. Portanto, é comum dizer que este símbolo aqui é o símbolo de integração, e ele quer dizer a integral indefinida da função f. Para ficar mais clara essa ideia, vamos olhar para o exemplo 3. Perceba, no item A, eu quero calcular a integral indefinida de x² dx. Nós já vimos que uma primitiva para x² é x³ sobre 3. Como eu quero representar a integral indefinida, ou seja, o elemento genérico que representa todas as primitivas, eu vou escrever uma primitiva para x² mais uma constante. E está calculada então a integral indefinida. No item B, eu estou calculando a integral indefinida da função 1 dx. Perceba que se eu derivo a função identidade, a função x, essa derivada dá 1. Portanto, uma integral indefinida para a função 1 dx, que seria só a integral de dx, seria a função x. Mas como eu estou calculando apenas a integral indefinida, ou seja, eu estou pegando algo mais genérico, isso ficaria x mais uma constante k, para poder representar qualquer integral indefinida, qualquer primitiva. No exemplo 4, me é solicitado calcular a integral indefinida da função x elevado a alfa, onde alfa é diferente de menos 1, e esse alfa é um real fixo. Eu quero observar o seguinte. Imagine que eu tenha a função x elevado a alfa mais 1 dividido por alfa mais 1. Como este alfa é diferente de menos 1, aqui não vai dar zero. Quando eu derivo esta função, isso fica 1 sobre alfa mais 1 vezes a derivada de x elevado a alfa mais 1. Isso é alfa mais 1 vezes x elevado ao expoente menos 1. Alfa mais 1 menos 1 dá só alfa. Então eu corto este termo com este, e isso, portanto, dá x elevado a alfa. Portanto, a integral indefinida da função x elevado a alfa vai ser a função x elevado a alfa mais 1 sobre alfa mais 1, porque a derivada dela volta para o x elevado a alfa, mas como eu quero integral indefinida, ou seja, eu quero a primitiva no seu aspecto mais genérico, então isso mais k, onde k é uma constante, e portanto está integrado. Veja, no exemplo 5, no primeiro momento eu vou calcular a integral de x³ dx. Perceba que pelo exemplo 4, isso vai ficar x² sobre 4, porque eu somo 1 no expoente e divido por este cara, mais uma constante. Perceba que no fundo a integral é uma espécie de antiderivação. E por isso ela leva também esse nome. Essa expressão por vezes é chamada de primitiva, integral indefinida ou antiderivada. No item B, eu quero calcular a integral de 1 sobre x². O que eu quero observar é que 1 sobre x² é a mesma coisa que x elevado a menos 2. Então, a integral de 1 sobre x² dx, isso nada mais é do que integrar x elevado a menos 2. Então, isso fica x elevado, somo o expoente, somo 1 aqui no expoente, então menos 2 mais 1, menos 1. Dividido por menos 1, mais uma constante, porque eu quero pegar a integral indefinida. X elevado a menos 1 é 1 sobre x. Com esse menos, eu posso dizer que é menos 1 sobre x mais uma constante. No exemplo 6, me é solicitado para calcular a integral de raiz cúbica de x². Primeira coisa que eu vou observar é que raiz cúbica de x² é a mesma coisa que x elevado a 2/3.
E, portanto, quando eu estou calculando essa integral indefinida, isso nada mais é do que x elevado a 2/3 mais 1, porque essa expressão é x elevado a 2/3, dividido por 2/3 mais 1, mais uma constante. E isso fica x elevado a 2/3 mais 1. Então, o MMC é 3. 3 dividido por 3. 1 vezes 2, 2. Mais 3 dividido por 1, 3 vezes 1, 3. E aqui eu já vou aproveitar e escrever o resultado. 5/3 mais uma constante. Então, isso é, na realidade, conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então, é 3/5 vezes 5/3 no expoente de x, mais k. Ou seja, 3/5 de x elevado a 5/3 mais uma constante, que você pode, inclusive, se for voltar para a notação de raiz, escrever 3/5 vezes a raiz cúbica de x à quinta mais uma constante. No exemplo 7, eu quero calcular a integral indefinida desta expressão. Perceba que aqui eu tenho uma soma. E da mesma forma que eu posso enxergar a soma de derivadas como a derivada de uma soma, eu posso enxergar a integral de uma soma como soma de integrais, porque ela mantém essa estrutura da derivação. Perceba que aqui 1 sobre x ao cubo é x elevado a menos 3. Portanto, quando eu estou integrando x à quinta mais 1 sobre x ao cubo mais 4, isso dx, isso fica... Primeiro eu vou começar com x à quinta. Então, isso é x elevado a 6 sobre 6. Mais, agora com x elevado a menos 3. Então, fica x elevado a menos 3 mais 1, menos 2 sobre menos 2. Mais, agora 4. Isso dá 4x, porque a derivada de 4x é 4. Mais uma constante. Perceba que eu posso escrever uma constante apenas, porque viria uma constante dessa expressão, uma constante dessa expressão e uma terceira constante dessa expressão. A soma de 3 constantes continua uma constante. Então, eu escrevo uma só. E, portanto, isso é x à sexta sobre 6, menos, agora eu vou voltar esse x elevado a menos 2 para o denominador, então 1 sobre 2x², mais 4x, mais uma constante. No exemplo 8, me é solicitada para calcular a integral de 1 sobre x dx. Perceba que, quando eu derivo a função ln de x, isso é 1 sobre x. Portanto, a integral de 1 sobre x dx vai ser ln de x, que é uma primitiva para ela, mais uma constante. No exemplo 9, me é solicitado para calcular a integral de 1 sobre x mais raiz de x dx. Perceba que raiz de x eu leio como x elevado a meio. Então, quando eu estou calculando esta integral indefinida, isso na realidade é ln de x, porque ln de x é uma primitiva para 1 sobre x, mais x elevado a meio mais 1, dividido por meio mais 1, mais uma constante. Então, isso dá ln de x, mais x elevado a meio mais 1, isso dá 3 meios, dividido por 3 meios, mais uma constante. E isso eu posso escrever como ln de x, mais, agora só para tirar esse 3 meios do denominador, então eu multiplico o numerador pelo inverso do denominador, então mais 2/3 de x elevado a 3 meios, mais uma constante. E aqui eu posso voltar para a raiz, mas não há necessidade neste caso. No exemplo 10, eu tenho alfa, um real fixo, e a ideia é calcular então e elevado a alfa(x), ou seja, a integral desta função, onde alfa é um número diferente de zero. O que eu quero observar é o seguinte: quando eu faço e elevado a alfa(x) sobre alfa e derivo, isso fica 1 sobre alfa vezes a derivada de e elevado a alfa(x). E aqui eu preciso usar a regra da cadeia. Então, a derivada da exponencial é ela mesma,
vezes a derivada de αx, que é alfa. Corta esse elemento com esse, então isso volta no e elevado a αx. Portanto, a integral de e elevado a αx dx é e elevado a αx sobre alfa, que é uma primitiva, mais uma constante. E com essa ideia, então eu posso calcular essas duas integrais exponenciais. Perceba, a integral de e elevado a x dx é e elevado a x mais uma constante. E no caso de e elevado a 2x, observando que fizemos no exemplo 10, é e elevado a 2x sobre 2 mais uma constante. Já no exemplo 12, eu quero determinar uma função tal que a derivada dela dx². Ou seja, eu tenho uma equação diferencial. E para resolver isso, perceba, se aqui eu tenho a derivada da função, para eu voltar para a função, eu preciso calcular a integral dos dois lados. Então, quando eu integro a derivada, no fundo eu estou voltando para a função original. E aqui eu tenho uma integral indefinida de x² dx. E isso, como nós já vimos, é x³ sobre 3 mais uma constante. E, portanto, está definido quem é y. No exemplo 13, perceba, eu tenho a mesma situação do exemplo 12, acrescido desta condição. Então, do exemplo 12, nós já vimos que a y de x é da forma x³ sobre 3 mais uma constante. Agora, como a y de 0 é 2, isso implica dizer, então, y de 0 vai ficar 0³ sobre 3, que dá 0. Então, k é igual a 2. Portanto, a minha y de x, agora neste caso, é dado por x³ sobre 3 mais 2. Agora, no exemplo 14, eu tenho uma situação na qual envolve a derivada segunda. E eu quero achar a função y original, cuja derivada segunda dá x mais 1. Então, perceba, a ideia aqui é aplicar o processo de integração duas vezes. Então, no primeiro momento, eu vou integrar a primeira vez. Quando eu integro uma derivada segunda, eu volto para a derivada primeira. E aqui, então, é a integral indefinida, no primeiro momento, de x mais 1 dx. Mas esta integral fica x² sobre 2, porque aqui é como se eu tivesse expoente 1, mais x, mais uma constante. E aí eu vou observar o fato que a y' de 0 é 0. Então, se a y' de 0 é 0, isso então implica em dizer o seguinte: 0² sobre 2 dá 0, mas eu vou registrar, mais 0, que era a função que eu encontrei, mais a constante é igual a 0. Então, o k vale 0. Portanto, o que eu tenho neste momento é que dy dx, por enquanto, é da forma x² sobre 2 mais x. Agora eu vou fazer a integral dos dois lados para voltar na função y de x. Então, isso é integral de x² sobre 2 mais x dx. E perceba que isso fica meio. A integral de x² é x³ sobre 3, mais x² sobre 2, mais uma constante. Agora eu vou olhar a outra condição. A outra condição me diz que y de 0 também é 0. E, portanto, na hora que eu substituo, vou ter 0³ sobre 3, que é 0, 0² sobre 2, que é 0. Então, eu tenho k igual a 0. Portanto, a minha y de x, agora eu posso escrevê-la, vai ser x³ sobre 6 mais x² sobre 2. E no exemplo 15, eu tenho uma aplicação um pouco mais física. Então eu tenho uma partícula que se desloca sobre o eixo x, e eu ainda sei que no instante t é uma variável maior ou igual a 0, a velocidade é 2t mais 1. Eu sei que no instante t igual a 0, a partícula está em x igual a 1. E a minha preocupação aqui é determinar quem é a função x,
que é a função posição da partícula. Perceba o seguinte, a velocidade é dada por 2t mais 1. Mas a velocidade é a derivada da função posição. Portanto, se eu quero voltar para a função posição, basta calcular a integral, tanto de um lado quanto do outro. Então, essa aqui é a integral de 2t mais 1. Só que aqui eu estou escrevendo dt porque a variável está em t. E isso, por sua vez, é 2 vezes t² sobre 2 mais t mais uma constante. Ou seja, x de t é t² mais t mais uma constante. Agora, o que o exercício me diz é que quando t é igual a 0, x vale 1. Então, no lugar desse t agora, eu vou substituir por 0. Então, eu tenho 0² é 0, t igual a 0 dá 0, então k é igual a 1. E, portanto, isso me implica dizer que a x de t é da forma t² mais t mais 1. Bom, era isso que eu gostaria de discutir com você no vídeo de hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!